O retorno à natureza, a verdadeira eternidade segundo Spinoza. O sexto dia após a morte é o ponto de dissolução completa. Já não há corpo reconhecível, já não há nome, memória ou forma individual. O que antes era um ser humano, com sua história, seus afetos, suas particularidades, torna-se terra, ar, poeira e energia pura. Os elementos que compunham aquela existência singular dispersam-se pelo mundo, reintegrando-se aos ciclos naturais dos quais nunca verdadeiramente se separaram. Mas neste desfecho físico aparentemente definitivo, Spinoza enxerga não o término, mas o início daquilo que a religião jamais compreendeu em sua essência: a eternidade real, a continuidade absoluta do ser. As teologias tradicionais prometem um céu além do mundo, um reino separado da materialidade, uma vida após a vida onde a consciência individual permanece intacta. Constroem elaboradas arquiteturas de recompensas e castigos, de julgamentos finais e hierarquias celestiais. Mas para Spinoza, a eternidade não é o tempo estendido infinitamente, não é a duração sem fim. É antes a ausência completa de tempo, é o estado puro do ser, que nunca começou porque sempre esteve presente e nunca termina porque não está sujeito à temporalidade. O homem vive dentro dessa eternidade sem perceber, como uma onda que não sabe que é o mar, como um fragmento que ignora ser parte do todo. Quando o corpo morre, quando a forma individual desaparece e os contornos que definiam uma pessoa se dissolvem, a substância, aquilo que constitui o real, a essência fundamental da existência, permanece absolutamente inalterada. O que era tu, com todas as suas particularidades e singularidades, retorna à totalidade infinita, sem perda alguma, sem ausência real, apenas com a transformação da configuração específica que ocupava momentaneamente. Esse retorno não é uma viagem espiritual através de dimensões ocultas, não envolve túneis de luz ou portais místicos. É, na verdade, um processo inteiramente natural, tão inevitável quanto a gravidade ou a mudança das estações. Tudo o que existe, existe em Deus. E Deus em Spinoza não é o rei distante dos céus, o monarca que governa de um trono cósmico, mas o próprio tecido da realidade, a substância que constitui tudo o que há. Deus sive natura, Deus ou a natureza, não são dois nomes para duas coisas diferentes. Não representam realidades separadas, mas o mesmo nome para o todo indivisível. Assim, o sexto dia é o instante preciso em que o homem retorna a si mesmo, não como indivíduo isolado, não como a pessoa que foi, mas como parte indivisível da substância infinita, como expressão temporária da totalidade eterna que momentaneamente assumiu forma específica e agora retorna à sua condição fundamental. Enquanto o corpo se converte metodicamente em terra e energia, seguindo as leis imutáveis da decomposição e transformação química, o que antes chamávamos de consciência, essa capacidade de pensar, sentir, perceber, dissolve-se no campo maior da realidade. Nada se perde nesse processo, absolutamente nada desaparece do universo. Apenas muda de modo, apenas transforma sua configuração. A morte é apenas a passagem inevitável de um estado finito, limitado, particular, para a continuidade ilimitada do infinito. A Igreja viu nisso uma ameaça terrível à sua autoridade e aos seus dogmas. Spinoza viu nisso uma revelação libertadora, uma verdade que liberta o homem do medo. Porque um ser que compreende genuinamente a sua união essencial com a natureza já não precisa de esperança fabricada, nem teme o fim como aniquilação. Ele entende com a clareza da razão que nunca esteve verdadeiramente fora de Deus, que nunca foi realmente separado do todo, e por isso jamais poderá cair, jamais poderá ser excluído ou condenado. O sexto dia é também, e fundamentalmente, o dia da harmonia restaurada. A matéria que foi corpo, que teve forma humana e abrigou pensamentos e emoções, mistura-se completamente com o mundo, as fronteiras artificiais desaparecem, as divisões ilusórias se dissolvem. Aquele que em vida acreditava ser um indivíduo radicalmente separado,
uma ilha de consciência em meio ao mar do mundo, retorna à grande corrente ininterrupta da existência. Não há mais o eu e o outro, o homem e o mundo, o divino e o terreno. Há apenas o ser, eterno e absolutamente pleno em si mesmo, sem carência, sem necessidade de complementação externa. Spinoza chamava essa percepção profunda de beatitudo, a bem-aventurança autêntica. É a paz que nasce não da promessa de algo futuro, não da expectativa de recompensa, mas da compreensão plena do que é, da aceitação racional da necessidade que governa tudo. A eternidade, dizia ele com precisão filosófica, não é um lugar para onde se vai após a morte. Não é uma região do cosmos onde as almas migram. É um modo de ver, uma perspectiva, uma forma de compreender a realidade. Quando se compreende genuinamente que tudo é necessário, que cada evento segue inexoravelmente das leis da natureza e que nada está fora da ordem universal, o medo desaparece completamente. O universo deixa de ser ameaça potencial e passa a ser espelho onde nos reconhecemos. O homem que vive segundo a razão, que compreende as causas das coisas, vive já na eternidade, mesmo enquanto seu corpo ainda respira, porque vê o mundo subespécie a eternitatis, sob o aspecto da eternidade, na perspectiva do necessário e do eterno. Esse olhar transformado não busca ansiosamente o além, não projeta esperanças em futuros imaginários, mas reconhece o divino no agora, na imanência absoluta do presente, na realidade tal como ela é. Mas essa visão radical é profundamente intolerável para o poder religioso estabelecido. Porque se Deus é a natureza, se o divino não está separado do mundo, mas é o próprio mundo em sua totalidade, então não há mais necessidade de templo, nem de altar, nem de intermediários que mediem o acesso ao sagrado. Se tudo o que existe é a expressão necessária do divino, se cada átomo participa da substância infinita, então até a morte é sagrada, é parte da ordem perfeita, e a obediência cega aos dogmas perde completamente o sentido. O homem que entende profundamente isso torna-se genuinamente livre. E o homem livre, que não precisa de autoridade externa para validar sua existência, é o maior inimigo de qualquer estrutura de poder que viva essencialmente do medo, da culpa e da dependência. O sexto dia, portanto, é o triunfo silencioso, mas absoluto da razão sobre o dogma. O corpo que apodrece e que se decompõe seguindo as leis biológicas e químicas não é sinal de castigo divino, não é consequência do pecado original, mas de justiça cósmica. O que veio da Terra volta inexoravelmente à Terra, e esse ciclo eterno, longe de ser trágico ou mórbido, é o próprio fundamento da vida, a condição de possibilidade de toda a existência. O mesmo corpo que foi homem, que abrigou pensamentos e sonhos, será árvore que se ergue em direção ao sol, será vento que percorre vales e montanhas, será mineral que compõe a rocha. A energia que animou o cérebro, que gerou consciência e percepção, retornará inevitavelmente ao cosmos, alimentará novas formas de existência, participará de novos processos. A vida nunca cessa em sua totalidade, apenas muda incessantemente de rosto, de configuração, de modo de expressão. Spinoza via nisso uma beleza profunda e comovente. Para ele, a compreensão autêntica da morte, sem ilusões consoladoras, mas também sem desespero, é o maior ato de amor à realidade. Porque amar verdadeiramente o mundo é aceitar a sua necessidade, é abraçar as suas leis sem ressentimento. E nada é mais necessário, mais inevitável, do que a transformação constante. A morte não é o oposto da vida, é a sua condição essencial, o complemento sem o qual a vida não poderia existir. Sem ela não haveria renovação, nem tempo, nem experiência possível. Cada coisa existe enquanto pode, enquanto sua configuração é sustentável, e quando não pode mais manter sua forma, dá lugar naturalmente a outra. O universo é um organismo vivo sem começo nem fim, um sistema que se auto-organiza eternamente. A religião institucional, no entanto, teme profundamente essa ideia porque ela destrói o mito fundamental da separação. O homem religioso tradicional quer desesperadamente um Deus que o observe de fora, que o proteja das ameaças,
que o julgue segundo critérios morais. O homem de Spinoza compreende que não há fora, que não há exterioridade em relação à substância, que Deus não observa desde uma posição externa, mas simplesmente tudo o que existe, que não há olhos vigilantes nos céus, apenas o próprio ser contemplando a si mesmo em infinitas formas simultâneas, conhecendo-se através de infinitos modos de expressão. No sexto dia, a própria noção tradicional de espírito se torna completamente irrelevante. O espírito não é uma substância etérea que sobrevive milagrosamente à carne, não é um fantasma que paira sobre o corpo morto. É apenas o nome que damos à capacidade extraordinária da natureza de pensar-se através do homem, de gerar consciência e reflexão através de uma configuração específica de matéria. Quando o homem morre, quando essa configuração se desfaz, essa capacidade se reorganiza em outras formas. O universo não perde absolutamente nada de sua riqueza ou complexidade. A mente individual se dissolve como se dissolve uma onda no oceano. Mas a mente infinita, a ordem imanente e a harmonia do todo continua eternamente inalterada em sua essência. Spinoza dizia com convicção que compreender isso profundamente é o verdadeiro consolo possível para o ser humano. Não o consolo barato de imaginar um reencontro futuro com os entes queridos em algum paraíso celestial, mas o consolo profundo de saber, com a certeza da razão, que nunca houve realmente separação. A morte não interrompe o vínculo fundamental com Deus, porque o vínculo nunca dependeu da vida individual, nunca foi condicional ou temporário. O homem que entende isso na profundidade de seu ser alcança a paz que nenhum ritual pode verdadeiramente oferecer, a serenidade radical de ser parte do necessário, de participar da ordem eterna sem ansiedade ou medo. No sexto dia, até a ideia comum de eternidade ganha outro significado completamente diferente. Eternidade não é duração infinita, não é tempo que se estende sem fim. É presença absoluta, é o eterno agora. Não é para sempre no sentido temporal, é agora no sentido da imanência completa. A mente que compreende genuinamente a sua unidade essencial com o todo vive sem tempo, vive na eternidade enquanto ainda habita o tempo. E o tempo, nessa visão filosófica radical, é apenas uma ferramenta da imaginação, algo que usamos necessariamente para ordenar o movimento e a mudança, mas que não pertence à essência da realidade. Mas a realidade em si mesma é eterna, porque simplesmente porque sua existência não depende do tempo. Essa compreensão destrói o último e mais profundo medo humano, o medo do esquecimento absoluto, da aniquilação total. Porque se tudo é fundamentalmente um, se não há verdadeira separação na substância, então nada é esquecido, nada pode ser perdido realmente. A gota que se dissolve no mar não desaparece, não deixa de existir. Apenas muda de forma, apenas perde sua configuração particular. Assim também o homem em sua essência. Não há nada que se perca verdadeiramente na natureza. Há apenas transformação incessante, reorganização constante. A eternidade é precisamente o nome que damos a essa continuidade absoluta, a essa impossibilidade de que algo deixe de ser parte do todo. No sexto dia, então, o homem individual desaparece como forma específica, mas a natureza respira continuamente. O silêncio aparente do túmulo é apenas o som da vida sob outra forma. É a quietude que precede novas configurações. O pó não é o fim trágico. É o princípio da matéria que recomeça seu ciclo eterno. É o começo de novas possibilidades. E quem entende isso profundamente, quem compreende com a razão, e não apenas com a imaginação, entende o que Spinoza chamava de amor Dei intellectualis, o amor intelectual de Deus. Um amor que não pede recompensas, não teme castigos, não espera reciprocidade. Um amor que é pura compreensão desinteressada, pura contemplação da ordem necessária do real. É precisamente nesse ponto que a filosofia de Spinoza se torna espiritual em sua forma mais pura e radical. Não há dogma a ser aceito pela fé. Não há promessa de salvação futura. Não há hierarquia de almas ou espíritos.
Há apenas o reconhecimento racional da unidade fundamental de tudo o que existe. O homem, liberto simultaneamente da culpa paralisante e da esperança ansiosa, vive a eternidade não depois da morte, mas durante a vida mesma. Vive sem medo da morte, porque compreende com clareza que nunca esteve vivo de forma verdadeiramente separada do todo, que sua individualidade sempre foi uma expressão temporária da substância infinita. Assim, o sexto dia não é trágico como aparenta a imaginação religiosa, mas é profundamente sagrado. É o dia da comunhão definitiva com o real, o retorno inevitável à origem, o reencontro com o todo do qual nunca nos separamos verdadeiramente. O corpo volta à terra que o gerou, o espírito à substância que o possibilitou, e o eu ilusório à eternidade que sempre foi sua verdadeira morada. Nada se perde no processo, nada é esquecido pela natureza, nada é julgado por autoridade externa. Tudo é simplesmente absorvido pela perfeição do que é, pela ordem necessária e eterna do real. A Igreja chamou isso de panteísmo perigoso e o condenou veementemente como heresia. Mas Spinoza, imperturbável diante da condenação, chamava simplesmente de verdade, porque no fundo da realidade não há diferença ontológica entre Deus e o mundo. Há apenas a ignorância humana que insiste teimosamente em separá-los, em criar abismos onde há continuidade. Quando essa ignorância cessa através do conhecimento adequado, a eternidade se revela em sua simplicidade, e ela não é um trono distante onde Deus reina, mas um espelho infinito. Um espelho onde cada átomo reflete necessariamente a totalidade, onde cada parte expressa o todo. No sexto dia, finalmente, o homem deixa de ser mera promessa de algo futuro e se torna presença pura. A morte deixa de ser ausência dolorosa e se torna continuidade natural. O cosmos, enfim, recupera pacificamente o que sempre foi seu por direito, o que nunca deixou de lhe pertencer. E o que chamamos fim com tanto temor, Spinoza chamaria serenamente de perfeição, a natureza cumprindo impessoalmente a sua ordem eterna, sem pressa nem atraso, sem culpa nem mérito, sem medo nem esperança. Apenas sendo o que necessariamente é. Assim termina o sexto dia. O corpo voltou à terra, o nome se dissolveu no vento, e tudo o que restava do eu retornou à substância infinita da natureza. Aqui, onde o homem deixa de ser promessa e se torna presença pura, começa a verdadeira eternidade. Mas ainda há um último dia, o mais silencioso, o mais proibido. No sétimo dia, a própria ideia de Deus morre, e com ela, talvez, nasce pela primeira vez a verdadeira liberdade. Assista agora, o sétimo dia, o silêncio e a verdade proibida, a morte de Deus e o nascimento da liberdade.